Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e nós estamos em mais um Ângulo que Pode. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. É sempre muito bom gravar um episódio. E eu quero falar um pouquinho rapidinho aqui do nome, né, do Ângulo que Pode. Faz muito sentido, né, com o trabalho que eu desempenho há mais de 11 anos. Sou especialista em retratos. E eu já tive o prazer de fotografar uma pessoa que está aqui comigo, uma pessoa muito especial. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Paulo Vieira. O Paulo, ele é assessor de imprensa, só que ele não é qualquer assessor de imprensa. O Paulo é o assessor de imprensa. Ah, não, eu sou assessor de... Não, imagina. Fala um pouco de você, Paulo. Oi, gente, eu sou o Paulo Vieira, sou assessor de imprensa e de imagem. E só uma coisinha, ele é assessor de imprensa, gente, de vários famosos, viu? Sim, claro, alguns. Mas eu sou assessor de imprensa, e assessor de imagem também. Não só de famosos, mas de empresários, de médicos. Hoje, eu sou proprietário da Time Just Connect, que nós estamos fazendo 25 anos de atuação aí no mercado. Parabéns. Não é fácil não, né? Ah, imagino. Ainda mais nesse momento, nesses últimos anos, que a comunicação tem se transformado de uma forma tão dinâmica, né? E a gente tem que ficar atento para tudo. Sim, sim. Muita coisa está acontecendo muito rápido, né, Paulo? Mudou muito, né? Exatamente. E fala para mim, como o início da sua carreira, onde você mais ficou, porque eu sei que você morou em alguns lugares. Então, apesar de eu estar sempre pelo Vale, sempre, eu digo assim, eu venho de uma família do Vale, do Paraíba, meu avô foi um dos principais fazendeiros hoje do Vale do Paraíba, então nossa família era uma família bem tradicional. Eu vivi no Vale até os 18 anos e depois eu fui morar na Inglaterra. Quando eu volto de Londres, eu já vou para São Paulo. E aí, no início da carreira. No início da carreira, na verdade, foi bem no início, porque assim, eu saí daquele menino do interior, que tinha vários sonhos, né? Falava, eu quero ser jornalista. Você imagina, né? Eu caio em Londres, que era totalmente diferente daquele universo. Eu tô falando de Londres de 30 anos atrás, né? Então, é o Londres ainda do final dos punks, da Londres mesmo, do auge, assim, do reinado da Rainha Elizabeth, tudo isso. Então, assim, e volto pro Brasil totalmente transformado, né? Cheio de informações que até hoje estão em mim, eu aplico até hoje isso. E vou para São Paulo, onde lá começo minha carreira como jornalista no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ai, que bacana. E quanto tempo você ficou em São Paulo, Paulo? Em São Paulo, eu fiquei em São Paulo 20 anos. 20 anos. 20 anos. E sempre com um pezinho no Vale do Paraíba? Sempre, todo final de semana eu estava aqui. Meus pais moravam aqui. Até 8 anos atrás, e eles faleceram. Então, mas durante 20 anos que eu morei em São Paulo, todos os finais de semana eu estava aqui. Aliás, muitos dos meus amigos de infância são do Vale do Paraíba, né? Sim. Eu tive uma juventude e uma infância muito relacionada ao Vale. Porém, não tive por muitos anos eu não sou um profissional formado no Vale. Eu não fiz uma universidade no Vale, eu não tive vivência profissional do Vale, até com os veículos do Vale. Eu sempre tive muito pouco contato. E há uma questão acho que de uns 10 anos atrás, eu fui procurado por uma empresa que acho que todo mundo conhece, pela empresária Andréia Camargo, e ela me chamou para tentar reestruturar, ela e a irmã me chamaram para reestruturar o crescimento na época do buffet, do qual elas faziam parte. Isso tem 10 anos, né? 10 anos. Foi onde eu te conheci, né, Paulo, eu acho. Você conheceu logo em seguida. Ai, que bacana. Porque foi assim, ó, quando eu cheguei, eu peguei com eles, aí logo em seguida peguei a Nutri, a Mari Ferri Dávila. Sim. Peguei a Ieda Cotrim também, que é aqui do Vale, né? Sim. Fantásticas. E aí começou aquele burburinho, né? Porque eu já estava há muito tempo. Porque eu digo assim, tem assessoria de imprensa, mas a minha assessoria de imprensa sempre foi nacional. Os meus clientes sempre foram divulgados, sempre no nacional. Certo. Não desmerecendo o regional, eles também eram divulgados no regional, mas eu sempre preparava uma vitrine nacional.
E com a Mari? Ficou Mari Ferri A Dávila? Mari Ficou fiquei, a Mari bastante tempo? bastante tempo. A Mari, nós fizemos uma parceria muito boa. A Mari começou a fazer os programas dela comigo. Olha, Até que ela bacana. chegar no É de Casa da Globo. E aí ela andou sozinha e anda sozinha até hoje, né? Que bacana, Paulo. Assim, sabendo aí, né, que você já trabalhou para vários famosos, eu sei que uma dessas pessoas famosas é a Luciana Gimenez. Sim, sim. A Luciana Gimenez, eu trabalhei com ela durante 21 anos. 21 anos. 21 anos. E eu, particularmente, eu gosto muito de falar. Gente, é muito tempo, Paulo. Que Não, legal. é um casamento vamos mesmo, conversar de 21 mais sobre anos. isso? 21 Como anos. foi isso? Como foi esse trabalho com ela? Olha, esse trabalho, eu digo assim, foi uma grande escola. A Luciana me apresentou um mundo de um olhar de uma mulher livre, uma mulher dinâmica, uma mulher também que era sempre muito batalhadora, mas sempre soube muito o que queria da vida. Sim. Então, assim, quando você trabalha com alguém, ou você gosta muito daquela pessoa te gera Ou você pega ranço. uma admiração, né? A Luciana eu sempre tive muita admiração por ela. Sempre acreditei muito na história dela, até porque fiz parte de muitos momentos da vida dela. Sim. Né? Foram 21 anos que eu digo, eu entrei e saí pela mesma porta da vida da Luciana. Não saí não, mas a vida profissional. Parabéns, né? Paulo. Que caminhamos juntos. E, Paulo, eu fico, né, às vezes veio aqui na cabeça um exemplo. Hoje, para fazer uma foto de um famoso é muito fácil, né? Todo mundo tá com o celular na mão, o famoso saiu de um hotel, pá. E como é que ficou o paparazzi? Não, né, mas gente? É que eu falo assim, paparazzi... onde eu falo que a comunicação mudou muito. Antigamente, a gente, pensa bem, você que tá aí, tá assistindo a gente, deve lembrar um pouco disso. Antigamente, você preparava uma revista, ela era mensal, ou então ela era semanal. Hoje não, hoje a gente faz uma revista por dia. Né? Então, o paparazzi, eu lembro que na época da Luciana, a Luciana todo mundo sabe, teve um filho com o Mick Jagger, então ela era perseguida pelos paparazzis, que uma foto valia muito. Valia então a gente corria para um lado, a gente corria para o outro, e de repente a gente estava num café, no outro dia saía a foto assim, a gente falava, mas onde o cara tava? A gente nem viu a Não via, o cara tava escondido, o paparazzi era um cara que o verdadeiro paparazzi, você não percebe ele. Né? Tem famoso que ele arma o flagra. Entendeu? Ainda mais o verdadeiro paparazzi famoso nem sempre tá muito bonito. Sempre, às vezes tá descabelado. Esse é o paparazzi. Agora, quando você vê aquelas fotos de paparazzi famoso muito bonito, muito assim. Não foi o paparazzi. Não foi paparazzi, mas tá armado com o paparazzi, né? O paparazzi já sabe, olha, eu vou fazer uma escova, vou passar um batom e vou passar, o paparazzi pega. Entendeu? Mas aí, aquela foto que o paparazzi pegava, valia milhões. Porque nós não tínhamos o advento da comunicação do celular. Então hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo pode fazer a foto ali. Posso fazer a foto e mandar para uma revista, para um portal, para um. Pô, e vai. Então o paparazzi tem que se virar em 200 Então hoje não se vê mais, né? Aquela coisa do famoso sair de um restaurante. Realmente, os paparazzi, eles não ficam mais ali de plantão, né? Não, e se fica, você pode ter certeza que o assessor do famoso ligou. Porque... falou, tá. Ou ele quer que estejam, né? Exato. não é igual antigamente, entendeu? Ô, Paulo, Até porque nós vivemos um outro momento, né? Você vê, tem um monte de reality, tem um monte de coisa. Hoje virou uma fábrica de gente famosa, né? Hoje você é anônimo, mas você tá num programa de TV com uma audiência maravilhosa e você vira um famoso. Vou voltar a falar do seu trabalho com a Luciana Gimenez, mas me veio uma coisa aqui agora. Todo mundo pode ser famoso? Não. Todo mundo que quer ser famoso? Todo mundo pode tentar ser famoso, mas né, é ser, né? É ser e ter, né? Tem gente que vai ser famosa mesmo e é natural, tem alguns elementos... Sem forçar, sem fazer força. Forçar, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, que é o carisma. Esse, meu querido, esse aí ou você tem ou você não tem. Verdade. Não existe carisma fake, entendeu? Você morre na praia, entendeu? Sim. Todo mundo pode achar que é famoso. Aliás, eu conheço muita gente que acha que é famosa e famosa não é. Entendeu? Se acha, se autodomina famoso, né? Sim. E o conceito de famoso hoje abriu muito, né? O que é ser famoso para você? Né? Exatamente. O que é fama? O que é sucesso? Os conceitos se abriram muito, né? Sim, sim. O mundo é outro hoje, né? E fala dessa diferença, um exemplo de quando você começou a trabalhar com a Luciana e hoje,
Como que você faz o seu trabalho? Não, o que acontecia? Antigamente, 20 anos atrás, era um trabalho muito mapeado. Quando você tinha um acesso à informação, era muito. A gente sentava para fechar uma capa, sentávamos e falávamos. O editor de fotografia, o editor-chefe, todo mundo. Você ajudava ela em todos esses assuntos? Em tudo. Desde escolher a foto, ajudar na escolha da foto da capa até... Sempre era negociado, né? Porque assim, tem revista que abre para que você possa fazer isso. E tem revista que não. Certo. Entendeu? Dificilmente a aprovação de texto é uma coisa complicada. São raras as revistas que naquela época deixavam você aprovar o texto, né? Porque assim, você sabe que pode ser uma matéria linda, mas tem um título terrível, é o título que vira. Certo. Entendeu? Então, assim, às vezes para ter a venda, né? O clique de hoje é o título da banca de antigamente. Então você via lá aquele título lá. Um exemplo, crise no casamento, né? Era aquilo que o pessoal queria, ia na banca, falava assim, meu, qual que é a crise no casamento, né, que tá rolando ali? Porque ali dentro, aí quando você abria a revista, você tava lá no texto, ó, ao contrário do que muitos dizem, não existe crise no casamento, mas na capa estava assim, crise no casamento fazia parte do título. É o que vendia, né? É o que vendia. É o famoso clique de hoje. Se você for ver, tem muitos títulos que geram clique, mas quando você for ver o texto todo, você vê que aquele é só uma estratégia, né? Só para chamar a atenção, aquele chamariz. Então você ficava de olho em tudo isso. Sempre reunião. Quais marcas eram melhores para ela associar o nome dela? Porque com certeza devia ter várias marcas. Sim. Então escolhia, você ajudava na escolha de qual marca? Não era uma questão de escolha, mas tem um caso muito legal. Teve uma montadora famosa aqui, inclusive, tá fazendo aniversário. Ela veio para falar com a gente, a agência de publicidade veio falar com a gente, olha, a gente quer a apresentadora para a campanha de Dia das Mães. Ok. Fizemos, tal. Fechamos o cachê e tal. Chegou no meio, quando a gente foi discutir o roteiro, os caras falaram assim, mudou o roteiro, a gente vai pegar assim, dentro do carro vai ter, eu acho que uma guitarra de rock e, não. Peraí, não foi isso que a gente conversou. Não foi combinar, até porque não é Dia dos Pais, é Dia das Mães, e a gente não tá querendo relacionar isso. Mas se não tiver isso, então não tem a campanha. Então não tem a campanha, e não tivemos a campanha. Nossa. Entendeu? Acabou ali na hora. Entendeu? Mas era assim, era um mundo, não sei como tá hoje, né? Porque eu acho que a dinâmica é outra, hoje os profissionais são outros, né? Mas naquele momento foi um momento bem assim, tenso, porque a gente fechou uma campanha de Dia das Mães e de repente tava com uma guitarra dentro do carro. Como assim? Não tem como. Não. Ô Paulo, e eu sei que a Luciana Gimenez, ela é muito agitada, cheia de energia, né? Sim. E você tem algum fato, assim, curioso nesses 21 anos para você compartilhar com a gente? Tem um fato ótimo, gente, que eu vou contar para vocês. Eu não gosto de falar muito da vida dela, mas estou falando da vida profissional no qual eu fiz parte, né? Da vida pessoal não falo, mas a Luciana foi viajar acho que de lua de mel, foi para Sardenha. E aí eu falei pra Luciana, olha, Luciana, toma cuidado, tem paparazzi, tal. E aí ela falou, não, tudo bem. E eu só sei que na época a revista Contigo tinham setoriais. O que eram setoriais, gente? Setoriais eram jornalistas que eram responsáveis pelos famosos. Então, a setorial da Luciana naquela época era uma jornalista da qual eu respeito muito, que é a Angélica Nicoletti, e era a setorial da Luciana. Um belo dia, estou numa segunda-feira, porque os fechamentos de revista na época eram na segunda, me liga e fala assim, Paulo, eu só vou falar o seguinte, pegaram a Luciana fazendo topless. Eu falei, oi? Eu só sei que na época ainda era o BlackBerry. Aí eu mandei uma mensagem pra Luciana, falei, Luciana, você fez um BlackBerry? Não, desculpa, voltando. Luciana, você fez um topless? Aí ela falou, não. Eu falei, você tem certeza? Ela, absoluta. Eu falei, nem nesse lugar na Sardenha? Ela respondeu assim pra mim, fudeu.
Entendeu? Porque eu tinha informação onde um paparazzi tinha pego. Aham. Aí ela falou, fudeu. Aí eu falei, então, pegaram, querida. Ela falou, Paulo. Tá na capa, Aí não, minha. ela virou e falou assim, Paulo, só preciso saber de uma coisa, se eu vou sair bonita. Se tiver alguma coisa. Preocupação é essa. Se alguma coisa sair na capa, alguma coisa cair, eu mato. E assim, ela saiu na capa da revista. Não sei se vocês conseguem na edição descobrir essa capa e colocar aí, né? Essa é uma capa linda, linda. Mas não aparecendo os seios dela. Apareceu tudo. Jura? Tudo, apareceu tudo. E não tinha nada caído, hein? Nada Não. caído, ela estava belíssima, belíssima. E foi uma capa de muito sucesso, muito sucesso Olha que mesmo. legal. O que- E já aconteceu de algum paparazzi ter feito alguma foto dela e ela não gostou e... Não, Não. não. O que acontecia muito era a questão dos filhos, que a Luciana sempre foi uma pessoa que sempre respeitou muito os filhos. Uhum. Então, assim, com ela se garantia. O problema todo é quando pegava algum filho dela, e isso é uma coisa que ela sempre foi muito firme nisso, né? Certo. Os meninos nunca foram moeda de troca para nada, e eu posso garantir isso. Eu sou prova viva o quanto aquela mãe sempre foi presente na vida daqueles Certo. filhos. Ô, Paulo, a dúvida que eu tenho pode ser a dúvida de muita gente que está nos ouvindo agora, certo? E me explica um pouco mais, porque eu sei mais ou menos como é o seu trabalho, né, de um assessor de imprensa, mas como muita coisa mudou também, Então, o que hoje, na verdade, como você atua na vida de um profissional hoje então, com o seu eu vou contar trabalho? uma coisa para vocês. Eu tenho uma coisa muito minha. Eu sou um assessor de imprensa, que eu tenho uma coisa minha. Eu nunca, eu sempre falei isso, eu nunca fui igual a qualquer outro assessor de imprensa. Não por nada, eu acho que cada um atua da sua maneira. Pra você ter uma ideia, eu nunca olhei um site de um concorrente, porque a grama do vizinho não é mais verde do que a minha. A minha grama é a mais verde, porque é a minha grama. Então, eu peguei e criei uma maneira de trabalho no qual eu acredito. Então, eu não sou um assessor de imprensa hoje. Você fala, você vai para sua assessoria de imprensa. Eu vou fazer release, mas a coisa mais chata do mundo é você fazer um release e ficar mandando para todo mundo. Ai, tá bom. Eu falo, não, tenta conectar, sabe? Então, eu sou hoje um assessor de imprensa, hoje não, e sempre fui um assessor de imprensa, um assessor de imagem, que sempre tentei conectar as pessoas. Esse é o seu grande diferencial, O meu grande diferencial é conectar conectar as pessoas, entendeu? E identificar, como que eu posso falar, a oportunidade. Então, por exemplo, estou num jantar em Paris. Estou num jantar em Paris. De repente, estou num jantar em Paris e alguém fala alguma coisa, preciso de alguém que... eu tenho a Adriana. Eu posso te indicar ela. Então, Isso é sensacional. Isso é sensacional. E isso não é release. Vou mandar um release da Adriana. Não. Ah, não. Não vou mandar um release da Adriana. Eu vou falar a minha palavra. O tete a tete o tete a tete, o olho poderoso, no olho. é poderoso. Entendeu? E é chato, gente, é chato. Hoje em dia, com a dinâmica, às vezes eu vejo alguns releases, né? Por que eu vejo? Eu fiz há pouquíssimo tempo agora um programa também, do qual eu faço o Saúde de Você, que trabalha com a Duda Rodrigues, também é do Vale, uma apresentadora também com a qual eu trabalhei. E ela tá dentro da TV Caras, agora vai estrear na Band de São Paulo. E às vezes a gente recebia aqueles releases que pareciam assim um testamento do século passado. E não é assim não mais, dava gente. vontade de ler, dava preguiça. Não é assim. E eu também falo o seguinte, conectar pessoas. Adriana, eu vou ligar para você e você vai atender o Paulo Vieira. Por quê? Não é só porque eu sou Paulo Vieira, porque você me conhece. Agora a pessoa vai e fala, liga uma pessoa que não te conhece, fala, você vai dar atenção? Você não vai, você vai falar, então manda pro meu e-mail, fala com a minha assistente. Sim. Então eu sempre falo pros meus que eu falo, para minha produtora executiva de São Paulo, ou para os estagiários aqui do Vale, eu falo, gente, é uma coisa que eu digo, não falem com as pessoas por telefone, por e-mail, muito menos por WhatsApp. Façam que elas te conheçam, marca um café. Marca um café. Olha, porque quando você ligar para pessoas, Eu fala sou assim, fã eu do- sou o Paulo Vieira. A pessoa vai fechar o olho e falar, eu sei quem tá falando. É um chato de galocha, mas eu sei quem é ele, entendeu?
É isso, que as pessoas costumam ser muito superficiais, né? Ainda mais depois da pandemia, ficou muito. Todo Já mundo, antes já era, vamos fazer né? um call, vamos fazer. Tudo bem, É. tem muita coisa que a gente pode resolver numa chamada, Sim. mas eu sou muito a favor do olho no olho. A primeira reunião, quando eu vou fechar com um cliente, eu vou te falar, a primeira reunião eu não faço online. Tem que ser pessoalmente. E te digo uma coisa, e quando eu vou para reunião com um cliente, é uma coisa muito minha. Eu só sei o nome do cliente, eu sei qual é o segmento dele, mas eu não sei nada, eu não olho Não pesquisa nada. eu não olho nem rede social do cliente, sabe por quê? Porque eu tenho uma opinião muito minha, eu tenho que entender esse cliente como pessoa. Sem nenhum texto, ou nenhuma Nada, eu foto, tenho ou que entender- nenhuma eu tenho que entender matéria ele vai como- te influenciar. Não, eu tenho que entender ele como pessoa. Eu vou ver uma rede social dele, vou ver o site dele, ele vai ser a pessoa mais perfeita do mundo. Aí eu já vou pra lá achando que ele é uma coisa. Não, o que me interessa é quem eu vou encontrar do outro lado, e não quem tá na rede social. Então por isso que o primeiro contato é muito fundamental disso. A gente ficar olhando, saber. E tem gente que você senta, você fala no primeiro contato, fala, tá bom, a pessoa é até simpática, fala, meu Deus do céu, não vai dar pra fazer nada aqui. Entendeu? Ou então você fala, meu Deus do céu, essa mulher é terrível, né? Eu já tive, assim, a pessoa já no primeiro encontro, ela já diz pro que veio. Aí você, pula, porque com a experiência que eu tenho, eu já sei, né? Eu já tenho, vou fazer 25 anos de carreira, ninguém precisa se estressar por pouco, né, querida? Então, assim, não dá. Não dá. Então, assim, na primeira reunião é fundamental. Se não... E ali você vai olhar e já vai falar, opa, essa aqui eu posso Sim. executar o meu trabalho, essa aqui Exato, não. Exato. Agora, se você vai contratar um assessor de imprensa, você tem que confiar nele, né? Que eu sempre digo, assessor de imprensa, você tem que se confiar nele. Porque eu tenho casos aqui que a pessoa contrata o assessor de imprensa e depois quer derrubar o assessor de imprensa. Fica jogando contra o assessor de imprensa. Meu Deus. Assessoria de imprensa é igual academia. Se você não se dedicar, nada acontece. Se eu não falar com você, você tem que me passar essas informações e eu criar as estratégias, as oportunidades. Aí tem gente que fala... Eu já tive casos dentro do meu escritório que o meu escritório foi contratado e a pessoa depois ficou jogando contra o escritório. Mas aqui, interior, eu acho que, não sei, me parece que o interior ele tem um pouco mais disso, né? Não, eu acho que isso daí é do ser humano, viu? Inerente Né? de onde ele esteja. É da pessoa mesmo. Então, assim, a assessoria de imprensa é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito séria. Talvez o profissional que nos contrate não imagina o valor de quanto que é o relacionamento. Eu passei por uma situação há pouquíssimo tempo aqui, e isso aconteceu dentro do interior, e eu queria muito que uma determinada pessoa entrasse dentro da TV Vanguarda. Queria muito. E como eu sempre era mais fácil eu emplacar na TV Globo São Paulo do que na TV Vanguarda, porque eu sou uma assessoria que sou nacional. Então aqui, né? Você sabe que tem a panelinha. E aí, realmente existe a por isso que eu panelinha. falei do interior. O interior tem Existe mais. a panelinha. As panelinhas são mais Não existe a panelinha. evidentes. E existe a preguiça do produtor, desculpa, produtores, amigos, queridos, de ficar pesquisando. Entendeu? É mais fácil você chamar aquele e falar vem do que você pegar uma pessoa legal. E aí, o que aconteceu? Essa minha cliente, e a gente foi lá. E olha, eu chamei minha produtora executiva, o meu estagiário aqui no Vale não deu conta, chamei minha produtora executiva de São Paulo, trouxe ela para cá, pedi para marcar uma reunião, ela marcou a reunião, ela apresentou, tal. Quando a gente conseguiu furar essa barreira de participar dentro da Vanguarda, a cliente, a Vanguarda... Porque assim, os canais podem chamar você do dia para noite. Né? Pode falar, Adriana, você pode dar uma entrevista amanhã cedo no Bom Dia Vanguarda? Pode acontecer, gente. Entendeu? E aí nós chamamos, a produtora chamou e falou, olha, isso foi numa quinta, ela pode entrar segunda-feira ao vivo e tal. Na hora eu falei, claro que pode. Ligamos, ela falou, não vou entrar. Depois, na outra semana, a Vanguarda também ligou de novo, ela falou, também não vou entrar. Nosso trabalho todo de relacionamento, aquela produtora executiva que eu trouxe para cá pro Vale, que eu mandei pedir por gentileza, marque uma reunião com a editora-chefe, peça para a editora-chefe. Todo esse trabalho. Então, assim, né? Então, assim, você não imagina o quanto o assessor de imprensa, às vezes, não desmereça o seu assessor de imprensa. Entendeu? Não desmereça. Porque o que ele conquista, o mínimo que seja,
pode ter sido uma grande batalha. Não é fácil. É uma grande batalha, Não né? não é fácil. A concorrência é grande. A concorrência é muito É grande. grande. E nesse meio, no meio, né, que você trabalha, eu acho que o português, claro, é um querendo Sim. pegar o outro, né? Não é. Para não falar uma palavra feia. Mas olha, você sabe que tem um caso? É um querendo passar em cima do outro, infelizmente. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, sobressai quem ali tem, né, fica ali com afinco, quem é de verdade, quem, né, faz o seu trabalho, um trabalho sério, um Mas você trabalho tem- ético. Eu olha acho só. que quem é ético não tem como não E sobressair. cada cliente é um cliente, né? Por exemplo, a Mari Ferri Dávila, a nossa nutricionista aqui, quando ela começou no escritório, gente, a Mari era uma menina linda, um cabelão maravilhoso, falava super bem, dinâmica, a câmera gostava dela, porque a câmera tem que gostar de algumas pessoas, né? Tem gente que a câmera não gosta, entendeu? A câmera gostava dela e tal. Eu ia lá, falei, Mari, a gente começou a fazer, vamos fazer isso. Mari começou a fazer TV Caras e tal. De repente eu falei, Mari, vamos pra Gazeta. Gente, foram 6 meses da gente indo pedir na Gazeta pra Mari participar. Só que a Mari era uma nutricionista do interior. Por que a Gazeta ia chamar uma nutricionista do interior? Ah, mas ela é bonita. Em São Paulo também tem uma bonita. Ela é eficiente? Em São Paulo também tem uma eficiente. Entendeu? Mas aí foi o poder da assessoria na jogada. Fomos lá uma, fomos lá as duas, fomos lá as três. Falei, me dá uma chance para ela entrar. E a Mari, que está assistindo de assistir isso, pode falar. Ela entrou, demorou 6 meses, mas foi uma luta. E eu sou grato até ela, porque ela acreditou. Porque se fosse outro, talvez não acreditaria. A gente fez muita coisinha pequena. Às vezes você precisa fazer o pequeno para chegar no grande. Para chegar no grande. E outra coisa que eu te digo, não desmereça o profissional que está trabalhando no pequeno. Amanhã ele pode ser o editor-chefe de uma CNN, de uma BBC, porque o mundo gira, querido. E a gente se encontra na esquina. Ô, Paulo, falando em um mundo gira, e fala do seu trabalho internacional. Eu sei que você está trabalhando também nos Estados Unidos, Então, Portugal, né? Europa. hoje a Time foi uma coisa assim que aconteceu. Logo depois, quando eu resolvi em comum acordo eu e a Luciana, porque acontece o seguinte, falei, chega, eu quero agora diminuir um pouco o trabalho, né? E a Luciana tinha uma demanda que já não era mais o que nós queríamos juntos, né? Então foi no final, em 20 de agosto do ano passado, a gente acabou a nossa parceria. De extremo sucesso, digo. Ai, que maravilha. E aí o que aconteceu? 21 anos. Olha, tem uma história muito legal. Em 2006 teve uma empresária brasileira que mora nos Estados Unidos, na época na Pensilvânia. Essa empresária, como que foi? Ela pegou e tentou me contratar em 2006. E eu não fui. Eu não fui. Quando ela soube que eu estava, ela pegou e me ligou. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo. Ela falou, Paulo, me indicaram você. Eu falei, ela falou, preciso que você faça um trabalho, tal. Só que eu estou nos Estados Unidos, mas você pode ficar fazendo daí. Eu falei, tá ótimo, tal. E no começo a gente não se reconheceu. Aí ela me falou assim, eu moro na Pensilvânia. Aí eu falei pra ela, assim, na Pensilvânia? Ela falou, é. Falei, em 2006 eu recebi uma ligação de uma empresária. Ela falou, era eu. E ela também não sabia. Naquela conversa a gente descobriu que a vida nos fez bacana. nos encontrar novamente. E ela falou, eu preciso te contratar. Eu quero que você faça uma proposta pra mim. E eu fiz uma proposta. E ela me contratou assim. Eu fiz a proposta de manhã. Na hora do almoço, porque o americano, ela, apesar de ser uma brasileira, ela está há muitos anos lá na América, na hora do almoço ela já respondeu. 2 horas da tarde ela já tinha mandado o contrato assinado, assim, tá tudo certo, vamos embora, vamos começar. E aí ficamos, e estamos juntos até hoje. E aí foi que ela falou, traga a sua empresa para cá. E aí que eu fiz? Eu peguei a Time, e hoje a Time está no Brasil, fui para os Estados Unidos. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, meu telefone tocou. Era da Europa. Era também uma artista plástica que eu tinha sido indicado e se eu fazia um trabalho com ela. Gente, eu só tinha trabalhado só na editora Decor com arte.
mas nunca tinha trabalhado uma artista plástica, né? Ela falou, você acha que você dá Incrível. conta? Eu falei, vamos lá ver. E foi muito legal. Porque quando você, depois de 25 anos, você descobre que você realmente dá conta, né? Tem gente que fala assim, eu não trabalho com editoria tal. Eu também não trabalhava com uma editoria de arte, né? Mas eu abracei. E hoje, essa artista plástica, que é a Giovanna Cleia, ela é de Sergipe, hoje ela é uma das grandes estrelas dentro da Time. E a Time se constituiu hoje assim. Nós, no Brasil, nós temos um núcleo de lifestyle, onde tem muitos médicos. Eu quero isso mais, né? Que eu gosto de trabalhar. Nos Estados Unidos, a gente se transformou, atendemos empresários de sucesso, onde eles querem que todo o sucesso que eles fizeram lá seja tenha uma visibilidade dentro do Brasil e que isso retorne para eles em dinheiro, em investimento, claro. Isso não quer dizer que eu não posso trabalhar com alguns empresários aqui em São José. Isso não quer dizer isso. Mas a Time está nos Estados Unidos hoje trabalhando só com empresários de sucesso, pessoas que se deram muito bem na América. E na Europa hoje nós atendemos também, hoje com a Giovanna Cleia, um núcleo de arte lá. E eu tive agora no Salão Internacional do Móvel, né, de Milão. E assim, foi maravilhoso. Eu aprendi. Aí eu falo assim, parece que eu voltei. Eu com 25 anos, você descobre que você, apesar de você ter 25 anos, você tem muito a aprender. Tempo inteiro, né, Paula? A gente A vida aprende inteira o tempo você todo. aprende. Até o último suspiro. Aquela pessoa fala assim, mas eu já sei tudo. Não, você não sabe nada. Não. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem fala que sabe tudo já não tá sabe nada, aprendendo já não mais sabe nada. Quando eu trabalhei com a Luciana, eu falei, gente, quando eu terminei, eu falei, e agora, né? Então, vamos lá, né? Quando você parou de trabalhar com ela, você falou, Eu- agora então é um recomeço. Porque Não, depois de tantos anos, né? Nem Porque eu acho que ela te ocupava bastante, creio eu. Muito. Todo dia, Paulo? Full time. Full time? Full time. Então não dava nem para trabalhar com outra. Não, e a com Luciana outras era uma coisa pessoas. assim. Tem cliente que a minha produtora executiva vai, ela não, tinha que ser eu. Só você. Então eu trabalhava, eu sempre fazia, tinha um escritório na Paulista, a Time era na Paulista, então eu trabalhava lá até às 7 horas, pegava meu carro, saía, ia lá para os estúdios da Rede TV e ficava lá, gravando até as 2, 3 horas da manhã. E depois voltava para minha casa, no outro dia já tinha aquele cliente do escritório que 9 horas da manhã queria falar comigo. Então foi assim, foi bem uma história que foi assim, não foi fácil, né? Porque a Luciana não queria outra pessoa, me queria, então eu sempre tive que ir para lá. Entendeu? E hoje Quero Paulo, só o Paulo. e hoje eu ainda apanho um pouquinho com o negócio de fuso, né? Porque, por exemplo, a minha cliente, a minha cliente da Itália, ela tá 4, não sei como que tá agora, 4 ou 5 horas na frente. Então tem dia que eu tô 2 horas da manhã ainda, fazendo coisa, ela escreve assim pra mim no WhatsApp, bom dia. E eu- Entendeu? O de Portugal tá parecido um pouco com o nosso, né? Tá. O fuso, acho. Não, Não, né? Não, tá. né? Quando é de tá. manhã Nos lá. Estados Unidos é parecido. É dos Estados Unidos, É. verdade. Dos Estados Unidos. Portugal é umas 3 ou 4, né? 4, agora tá 4, né? 4 Deve ter horas, né? cinco. Que tem horário de verão lá, né? Só sei que eu fiquei assim. Ô, Paulo, Fala. olha, muito legal, viu? Muito legal conversar com você. E, assim, eu não fazia ideia, assim, né? Do que realmente você clareou para mim, né? Quando você disse, eu conecto pessoas, né? Eu conecto. E, às vezes, uma pessoa que ele pode conectar alguém, pode abrir um leque, a pessoa pode estourar, né? Uhum. A pessoa estoura É uma no coisa que trabalho eu- dela, no sucesso, por causa de uma pessoa que ela foi conectada. Não. Às vezes, um trabalho aí de 10 anos que a pessoa está fazendo, Exato. assim, uma pessoa que você É indica você já... estar na hora certa, no lugar certo Exatamente. e na boca da pessoa certa, né? Desculpa, né? Sim. É aquela famosa. Só precisa ter aquela pessoa para derrubar a peça certa do dominó. Pum. Pronto, o resto é com você. Eu só começo a história. Sensacional, Paulo, sensacional. E desde o primeiro contato, né, que eu tive com você, acho que há 10 anos atrás, ou mais Sim, um sim. pouco Você de tá 10 mais anos bonita, atrás. inclusive, hoje, viu? Obrigada. Quando você chegou, o que eu falei pra você? Ah. Nossa, que cara boa. Ah, Não é? A carinha boa também não nega, né? É Você cara falou de cansaço. que quem não...
Tem uma coisa que a gente já demonstra na hora que a gente chega, se a gente tá com um semblante bom, né? Cara de cansaço, mas tudo bem. Não senti o cansaço, Não, achei mas que você tá com a carinha boa. Obrigado. E parabéns, né? Pelo seu trabalho, por estar de volta mais aqui, né? No Vale um pouco. Eu assim, não tô de volta no Vale, não. Eu estou no Vale. Mas vai atender o Vale. O Vale realmente sempre é muito bem-vindo, né? O Vale sempre é muito bem-vindo. Sim. Só que hoje é que eu sempre falo, a minha assessoria de imprensa é uma assessoria nacional. Não é uma assessoria de regional. Você pode atender alguém no Vale que queira expandir nacionalmente. E aí você pode ser divulgado regional. E até internacionalmente, já que você está lá. Sim, mas assim, é a minha nacional, entendeu? Você não faz nada regional. É sempre não é que eu não faço. Posso até fazer, a gente senta e faz. Sim, né? Mas eu sempre soube que você realmente era um cara de expandir, de ir além mesmo. Desde o que eu estava falando, né? De quando eu conheci você. Então, eu senti que você é um cara muito focado no que você faz. Sempre me chamou, né? Da primeira vez já me chamou a atenção a forma que você colocou o seu trabalho na época, né? Que foi um trabalho com uma revista que a gente fez. E sempre, né? Ficou esse seu profissionalismo, marcou. Daí você saiu, morou fora, perdemos um pouco o contato, mas a gente sabe que é uma pessoa extremamente profissional. Mas sempre sempre estive aqui pelo Vale, né? Sempre um pezinho aqui e acolá. Uhum. Mas parabéns pelo seu trabalho. Agradeço imensamente por você ter vindo. Não, imagina. Por você ter vindo. E tem muita gente, Paulo, também pode estar ouvindo, que pode ter uma ideia e falar, peraí, acho que eu preciso de uma assessoria de imprensa. Porque tem muita gente que fala, será que eu preciso? Ou não passa pela cabeça dela que ela precisa. Então, tem grandes profissionais que precisam de um empurrão aí. Sim, de um assessor de imprensa. Sim. Então, eu acho que vai valer muito a pena aí, né? Quem ouviu o nosso podcast, eu acho que o Paulo é um excelente profissional. E eu sou super acessível. Isso é muito bom. Eu vou falar um negócio, eu sou acessível, eu tenho toque, sabia, gente? Qual que é o meu toque? Se a pessoa manda um WhatsApp pra mim, eu respondo na hora. É mesmo. Eu respondo na hora. Porque, assim, a coisa pior... Mais chata que tem é você... E quem tem WhatsApp cinza? Gente, quem tem o WhatsApp cinza, não deixa cinza. O WhatsApp foi criado para saber se você viu na hora. Não precisa responder na hora, mas deixa ele azulzinho. Não, mas o que é legal é o seguinte... Eu sempre deixa ele azul, responde quando puder. Eu falo até pra minha produtora executiva. Falo, Thaís, se mandarem um WhatsApp para você, escuta. Por que escuta? Para você saber o que está acontecendo. Se for o cliente, principalmente, mas no domingo, todo mundo quer no domingo, né? Ficar. Só que é o seguinte, se coloque no lugar desse cara. Se ele tá te ligando, alguma coisa talvez você não vai dar solução para aquele problema dele na hora. Mas fala, olha, já estou apurando isso e te dou um retorno. Isso. É isso. Vou verificar e te dou um retorno assim que possível. Não finge que não tem nada ali. Porque não é como você falou, por que inventaram a ferramenta do WhatsApp? Senão voltaríamos lá atrás. Vamos por orelhão, né? E por que inventaram de deixar aquilo cinza? Você olha lá e fala, bom, será que a pessoa viu? Será que ela não viu? Aí tem umas que tá lá, online. Eu sei que você viu, danada. Uhum. E eu tenho esse negócio. Até ontem, uma menina me ligou, mandou pra mim assim. É até uma cliente nova. Eu respondi na hora pra ela. Ela falou, nossa, eu adorei, ninguém responde nada na hora. Eu falei, mas eu respondo porque eu tenho toque. Eu falei, eu tenho toque. É lógico que muita gente não pode responder na hora, mas eu acho que isso, né? Eu te respondo assim que possível, né? Se eu tô numa reunião assim, quando eu vejo um WhatsApp assim, eu começo a ficar assim, gente, eu preciso de alguma maneira de responder. Responder, que eu tenho esse toque, Dá meu. licença um minutinho. Não. Aí eu vou lá, tô em reunião. Eu mando. Tô em reunião, mas eu respondo. Eu acho que faz parte, né, dessa rotina. E uma outra coisa que eu acho que eu tenho muito legal, o meu cliente, ele é muito próximo a mim. Sim. Eu sempre estou muito próximo do meu cliente, entendeu? Não vou me tornar nunca o melhor amigo dele. Se você perguntar pra mim, você é amigo da Luciana? Fala, não sou amigo da Luciana. Eu trabalhei 21 anos com ela. E eu acho que isso foi, a razão dos 21 anos foi por conta disso. Porque sempre fui muito profissional. Eu sempre estive muito próximo, porém nunca fui íntimo. Mas eu sempre sou muito próximo do meu cliente. Perfeito. Entendeu? É isso.
Então, Paulo, eu quero agradecer, porque nós falamos bastante. E eu falo Você até amanhã, falou se você bastante. deixar. É gostoso, você falou bastante coisa bacana, como eu falei, né? Que pode ser interessante para muita gente, né? Que está nos ouvindo. Então, eu quero. Estou ainda no início, né, gente? Quem puder dar o like, enviar, né, esse podcast para alguém, de repente para você não é interessante, mas pode ser interessante para um amigo. Então, estamos no YouTube e no Spotify como Ângulo que Pode. E obrigada, Paulo. Imagina. Quero agradecer a todos e até o próximo Ângulo que Pode.